Olá pessoal, salve salve! Hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos a respeito do tema cidadania italiana, lei de cidadania italiana e suas modificações mais recentes. Nós vamos trazer então os temas mais recentes sobre as mudanças que ocorreram na lei de cidadania italiana. Antes de iniciar este vídeo, eu tenho que fazer um pedido a você que está assistindo para que se inscreva neste canal, curta, compartilhe, ative o sino das notificações e, caso queiram, também podem comentar que nós vamos responder à medida do possível. Bom, pessoal, nosso primeiro tema e talvez o mais importante seja a questão da sentença da Corte Costituzionale, a sentença número 142 de 2025, que é justamente a sentença que responde à questão de Bolonha, né? A questão levantada pelo juiz de Bolonha. Fundamentalmente, para quem não se lembra, só para a gente deixar bem claro e se recordar aqui do que nós estamos tratando, o juiz de Bolonha, o juiz Gattuso, ele levantou a ilegitimidade constitucional, né, a possível ilegitimidade constitucional da Lei 91/92, sobretudo do artigo 1º, ao não prever limite geracional ou não prever nenhum tipo de vínculo genuíno com o Estado italiano e a não limitação de gerações para a concessão da nacionalidade italiana para nascidos no exterior. Nós vamos ver mais aprofundadamente essa questão, mas o mais importante agora é entender exatamente isso, né? Foi levantada essa questão de ilegitimidade constitucional, tanto do artigo 1º da Lei 91/92, que é aquele que diz que é cidadão italiano o filho de pai ou mãe cidadã, assim como também o artigo 1º da Lei 555 de 1912, que também traz o princípio do ius sanguinis, que é exatamente o mesmo texto, com uma pequena diferença, né, que é cidadão italiano, filho de pai cidadão. E aí nós tivemos a sentença de 83, também da Corte Costituzionale, que trouxe essa inovação para adequar a lei de cidadania, então vigente, a 555 de 1912, ao princípio da igualdade, artigo 3º da Constituição italiana, para trazer então também a possibilidade da mulher transmitir a nacionalidade, também algo amplamente já debatido aqui no canal, que vocês já têm conhecimento, a sentença de número 30 de 1983, também da Corte Costituzionale, que a gente já debateu aqui no nosso canal exaustivamente. E também aqui se faz referência a ela, da Corte Costituzionale, nessa sentença 142. Bom, fundamentalmente, o que nós temos aqui na sentença, que foi publicada na Gazzetta Ufficiale no dia 31 de julho deste ano, né? Lembrando que a Ordinanza di Rimessione é de 26 de novembro de 2024, vamos guardar bem essas datas, porque elas vão ser úteis mais para frente aqui no vídeo para vocês entenderem uma outra questão. 24 de novembro, então, de 2024, é o recurso, né, do juiz de Bolonha, que leva a questão para a Corte Constitucional, a questão de ilegitimidade constitucional do artigo 1º dessas leis mencionadas. Então, nós temos como marco temporal 24 de novembro, que foi o recurso, né, a publicação do recurso na Gazzetta Ufficiale, e a audiência pública, que ocorreu no dia 24 de junho de 2025 e a sentença dia 31 de julho de 2025. É bom a gente guardar um pouco essa tempística, porque ela também vai ser importante para a gente pensar no recurso que foi levantado já pelo juiz de Turim acerca da nova lei de cidadania, a lei número 74 de 2025, que por sua vez modificou a lei 91/92. Então nós estamos tratando de uma lei que mudou a lei 91/92. Porém, neste caso aqui, embora é citado sim o decreto-lei e a lei de conversão, né, do Tajani, a lei 74 de 2025, que por sua vez converteu em lei o decreto Tajani, né, o decreto 36 de 2025, também é mencionado aqui nessa sentença da Corte di Cassazione. Bom, fundamentalmente, o que a sentença trouxe de interessante para a gente? A sentença trouxe
questão da Corte di Cassazione se posicionando acerca desses ataques, vamos dizer assim, à Lei 91/92. Nunca antes tinha sido feito um questionamento nesse sentido, né? A gente tinha uma regulação do tema cidadania italiana pelo Código Civil do Reino, de 1865, que a gente já também discutiu aqui exaustivamente. Tivemos uma regulação de ordem legal, né, que regula a matéria por uma lei, que é a Lei 555 de 1912, ou seja, tirou a atribuição do Código Civil e trouxe para a lei ordinária uma lei especial, então revoga a lei geral e trata o tema como lei especial. E aí depois nós tivemos uma atualização dessa lei, obviamente com os julgados, com a evolução da jurisprudência, até chegar na lei atual, a Lei 91 de 1992, com várias modificações que surgiram após a emanação lá em 1992, incluindo, inclusive, o decreto Tajani e a lei de conversão dele, que é a Lei 74 de 2025. Então nós temos que a Corte se posicionou acerca da questão, se posicionando de forma que não são admissíveis, ou seja, não são admissíveis, são inadmissíveis essas questões, ou seja, não superou aquele filtro que a gente chama no direito, que são as questões para levar a matéria para a apreciação da Corte, ou seja, os requisitos de admissibilidade. Então, em 2 casos, não foram concedidos, né? Foi declarada a inadmissibilidade das questões levadas a debate. E por conta da inadmissibilidade, o que se coloca? Coloca-se que existe o poder discricionário do legislador ao legislar sobre a matéria. Então, o legislador de 1992, o de 1912 e também, porque Milão trouxe a questão de 1865, né, os outros tribunais, Bolonha, que é o principal, e logo em seguida foi seguido por Roma, Firenze e também Milão, levantaram a questão, esses primeiros tribunais levantaram a questão somente com relação à Lei 91/92 e o artigo 1º da 555 de 1912. E também Milão trouxe a questão do Código Civil do Reino, artigo 4º, onde está regulado o tema de cidadania. Então, para a gente ter em mente, o artigo 1º da Lei 91/92 é aquele que traz o princípio geral de transmissibilidade da nacionalidade, né? Que é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã. Lá na Lei 555 de 1912, nós tínhamos cidadão italiano, filho de pai cidadão. Aí nós tivemos a própria Corte Costituzionale se pronunciando lá na sentença de 1983, a sentença número 30 de 83, e que trouxe então a questão para equiparar, já à luz da nova Constituição, né, de 1942, de 1948, à luz da nova Constituição italiana, logo que a Itália se torna uma república, então foi trazido esse princípio da igualdade entre gêneros, né, entre homens e mulheres, também para trazer a possibilidade de que a mulher pudesse também transmitir a nacionalidade, porque o artigo 1º da Lei 555 dizia exatamente que é cidadão italiano, filho de pai cidadão, ponto. Não tinha questão da mulher. E aí, com as inovações legislativas, nós chegamos à Lei 91/92. Então, a Corte, ela simplesmente declarou que são inadmissíveis essas teses que foram levantadas por conta do poder discricionário do legislador. Então, seria uma matéria de competência legislativa, ou seja, o legislador de 1992, o de 1912, o de 1865, eles tinham total autonomia para deliberar sobre o tema nacionalidade. E assim o fizeram, ou seja, quiseram eles, portanto, que não houvesse nenhum limite de geração, até por conta de uma questão histórica, né, da própria imigração. Eles provavelmente entenderam que a Itália precisava de uma lei que pudesse, então, se conectar com essas comunidades italianas no exterior, que eram numerosíssimas, né, que foram se avolumando ao longo do tempo e continua se avolumando, então que seria do poder discricionário do legislador.
Então, brevemente, eu vou trazer aqui alguns trechos que acho que são importantes para a gente tratar aqui no vídeo, com relação às defesas, né? Então, eles pediram a inadmissibilidade das censuras com a motivação sobre a manifesta não tem fundamento, sem fundamento, das questões que se colocariam em contraste com a própria jurisprudência da Corte, que é essa que a gente já citou, né? Então, e também de outros julgados, né? Porque a jurisprudência ela não é somente a jurisprudência da Corte, mas também a jurisprudência criada pela Corte di Cassazione, né? Que são as sentenças gêmeas, as sentenças de 2022, que trataram do tema da grande naturalização, que todos já conhecem. Também as defesas pediram para que a própria Corte levantasse sobre si própria, e é possível que isso pudesse ocorrer, mas a Corte se recusou a fazer isso, trazer a questão da própria nova lei de cidadania, que é o decreto Tajani convertido em lei, ou seja, a lei 74 de 2025. Também não acharam oportuno colocar diante de si própria, né, diante da própria Corte Constitucional, essa questão. Por que se trata dessa questão? Porque em alguns recursos desses do juiz de Bolonha, de Milão, Firenze e Roma, eles pediram a aplicabilidade já da nova lei com relação a processos já em curso. Muito embora a própria lei garante, né, a lei 74 de 2025, ela garante que os processos em curso não serão atingidos pela nova lei, ou seja, eles seguirão as normas pré-vigentes, isso está muito claro, mas como eles revogaram trechos da lei, tanto da lei 91/92 quanto da 555 e do Código Civil do Reino, então essas, por estarem revogados, então produziria efeitos imediatos aos processos já ainda pendentes de julgamento, ou seja, os processos que já estão lá, então, para serem julgados, né? Então, por isso que foi levantada essa questão e foi trazida bem claramente nas defesas e também nas sustentações orais, vocês podem observar que foi trazida bem de perto. Inclusive houve uma pergunta, né, da própria relatora, a Navarrete, a juíza Navarrete, que perguntou a um dos advogados, né, o que ele achava que se a lei nova seria aplicável aos casos em julgamento, aos casos pendentes. E aí o advogado foi e leu a própria lei, dizendo que o trecho, né, que diz que essa lei não vale para os casos pendentes. E ela mais ou menos disse que concordava, mas para não poder antecipar o seu voto, ela então se calou. Mas ali naquela ocasião ficou claro que ela estava querendo um parecer do próprio advogado sobre essa questão. E de fato todas as defesas trouxeram que esta nova legislação não seria aplicável aos casos pendentes. Muito embora a gente tem que ter as coisas bem claras em mente. Essa ordenança de Bolonha não trata da nova lei de cidadania, que é a Lei 74 de 2025, que alterou a 91/92. Então, esta 74 de 2025 não está em discussão. Porém, como sobreveio essa questão ao longo do julgamento, né, entre a publicação lá do recurso de Bolonha, que é em 26 de novembro de 2024, até a audiência pública, sobreveio essa questão, que é importantíssima, afinal de contas, que é a nova lei, a Lei 74 de 2025, que por sua vez é a conversão em lei do decreto 36 de 25, ou seja, que ao revogar trechos dessas leis, então, estando revogados, produziriam efeitos para também os processos pendentes, o que não é verdade. Então, a Corte deixou isso muito claro ao proferir essa sentença. E uma coisa muito interessante que a sentença trouxe, no meu sentir, ao meu ver, é que eles tratam de uma questão que é o critério que associa automaticamente o mecanismo de aquisição da nacionalidade
é o estado de filiação, o status filiationis. Ou seja, o que traz o direito é a cadeia de filiação, ou seja, a filiação seria a principal fonte de transmissão da nacionalidade. Por outro lado, com a disposição que está sendo tratada, confirmou a automática correlação entre o status civitatis, ou seja, o estado, a condição de cidadão, e o status filiationis, ou seja, houve uma correlação entre os dois, mas eles destacam muito fortemente que o cerne da transmissão da nacionalidade italiana é esse estado de filiação, o status filiationis, que seria, então, o fundamento, então, para a transmissibilidade da nacionalidade italiana, que o status civitatis, ele advém do status filiationis. Então, já no julgamento, então eles dizem aqui, olha só, o nascimento, de fato, representa o pressuposto aquisitivo do status filiationis, que pode ser comparado, inclusive, com reconhecimento de filiação e também com adoção. Mas é o estado de filho, enquanto tal, que constitui o título aquisitivo do status civitatis, da condição de cidadão. Status civitatis, condição de cidadão. Então, muito interessante essa análise da Corte Constitucional de trazer a questão da filiação, né? Que tem uma ligeira diferença entre as duas coisas, né? Então, mais uma vez, né? Esta Corte reconhece que o legislador goza de ampla discricionalidade na disciplina da atribuição da cidadania. Porém, as normas dessa matéria, não diversamente de outras disciplinas de elevada discricionalidade, não se subtraem por este juízo de constitucionalidade, enquanto devem sempre ser exercidas segundo os preceitos da não manifesta irragionevolezza, né? Da não manifesta fundada e manifesta, né? E de proporcionalidade em relação às finalidades perseguidas. Então cita aqui outras sentenças, né? Então, diz aqui ainda que, em particular, a jurisprudência constitucional excluiu que um critério de fundação da cidadania pode ser feito em termos discriminatórios, assim como a própria sentença já número 30 de 1983, que disse que a mulher, né, é a questão lá da via feminina, né, aliás, da mulher poder transmitir a nacionalidade, perdão. Então, já tem uma questão aí que não pode ser o critério de atribuição da nacionalidade, ele não pode ser discriminatório, né? Aí a gente vai ver a questão lá do cidadão exclusivamente italiano. Ora, porque é um critério discriminatório. Se você diz que somente o cidadão exclusivamente italiano e não admite a bipolidia, né, a dupla nacionalidade, então qual é a diferença entre quem é exclusivamente italiano, ou seja, quem tem somente a cidadania italiana, e quem tem, além de ser nacional italiano, ter a nacionalidade de um outro país estrangeiro. Então você já está criando aí um critério. Então você vê aqui que a todo momento a Corte vai deixando algumas pistas de como ela vai tratar a questão do julgamento que deve ocorrer no início do ano que vem, da questão levantada pelo juiz de Turim acerca da inconstitucionalidade, não mais da Lei 91/92, artigo 1º, mas da Lei de Conversão do Decreto 36, o Decreto Tajani, 36 de 2025. Então já temos aqui algumas pistas, né, dizendo que não pode haver discriminação. Então, se a gente for pensar por esse prisma de que você está promovendo o Decreto Tajani e a Lei de Conversão, promovem efetivamente uma discriminação entre quem tem somente a cidadania italiana e quem tem
dupla cidadania. Além da italiana, tem alguma outra nacionalidade. Ora, por que cargas d'água o Estado italiano vai tratar diferentemente o cidadão que tem dupla cidadania do cidadão que tem exclusivamente a nacionalidade italiana? Então, já está ferindo. Então, a Corte está dizendo aqui que qualquer norma que verse sobre o tema de nacionalidade deve respeitar o princípio da igualdade, assim como eles lá atrás, a própria Corte, né, e chama a própria jurisprudência da Corte Constitucional de 1983, a sentença 30, número 30, justamente para trazer essa questão da não discriminação, né? Então não pode ser discriminatório. Então cita aqui a questão, né, que antes dessa sentença a disciplina previa a aquisição originária somente pelo pai, então sem contemplar a mesma aquisição a título originário pela mãe, né? Então, após isso, a Corte também considerou infundada e desproporcionais na sua aplicação a pessoas afetadas por enfermidades, né? Aí a gente já está falando da sentença recentíssima, número 25, de 2025, que é aquela que diz que as pessoas que tenham déficit cognitivo não podem ser submetidas ao exame da cidadania pelo casamento ou por tempo de residência, que é o teste do nível B1, né, que foi colocado na lei lá no decreto não Tajani, mas no decreto Salvini, lá de 2019. E ainda declarou constitucionalmente ilegítima uma norma que previa que seria uma das causas obstativas do reconhecimento da cidadania o óbito do cônjuge do requerente que sobreveio na pendência dos prazos previstos para a conclusão do procedimento. Aqui já está falando da sentença número 195 de 2022, que então diz justamente que a concessão da nacionalidade, nesse caso aqui, era uma cidadania por casamento. Então, a pessoa deu entrada com a documentação, então ela preenchia todos os requisitos no momento em que ela deu entrada e não mais passou, aliás, continua preenchendo os requisitos, mas durante o prazo de análise do processo sobreveio o óbito do cônjuge italiano que deu origem à nacionalidade. O Ministério do Interior foi lá e cortou, a pessoa recorreu à Corte Constitucional e, obviamente, a Corte se pronunciou nessa sentença 195 de 2022, proferiu este julgamento, dizendo que então, o óbito do cônjuge não exclui o direito da pessoa, já que ela preenchia no momento em que ela aplicou, né, no momento em que ela apresentou a documentação e deu entrada no processo, ela preenchia os requisitos. Então, isso não seria uma causa obstativa. Tudo isso para ilustrar todo esse panorama, né? Que não pode haver discriminação e tudo mais. Depois nós vamos ver aqui normas de direito europeu. Enfim, sobre uma questão que foi levantada também pelo juiz Gattuso e demais que seguiram a ele, né? Firenze, Milão e Roma, que é a questão da definição de povo. Eu não sei se vocês lembram que esses recursos desses juízes, eles versavam muito sobre a questão de que, ao conceder ilimitadamente a cidadania italiana sem limite de geração, isso interferiria na ideia de povo e, por sua vez, interferiria na questão da soberania nacional. Bom, a Corte aqui já descartou de vez a questão, dizendo que é importante sublinhar que a Constituição não dá uma definição de povo e se limita a delinear traços da nacionalidade que são imersos na complexidade do texto constitucional. Então, mais uma vez, derrubando aí uma das teses que foram levantadas pelos juízes que, por sua vez, levaram essas questões para análise da Corte Constitucional. Então, diante deste senso articulado e complexo de referências constitucionais à cidadania, compete, portanto, ao legislador, que goza de uma margem de discricionalidade particularmente ampla,
identificar os pressupostos para a aquisição do status civitatis, da condição de cidadão. Então, aqui é a corte dizendo que ela se isenta, vai se isentar de entrar em questões de mérito, porque ela acredita que esta é uma opção do legislador. Porém, essa opção do legislador, nós vimos aqui também, ela não pode ferir alguns princípios, tanto de direito interno italiano, mas também de direito internacional, e nós vamos ver também. Então, ela reforça que fica ressalvada, então, a possibilidade do legislador de declinar em concreto sobre os conteúdos da cidadania, né, sobre os critérios, né, da cidadania à luz dos princípios constitucionais, ou seja, sempre trazendo a questão da Constituição para o debate, ou seja, que deve seguir, né, as questões constitucionais. Então aqui nós vamos tratar das questões que também são levantadas de direito europeu, né? As questões de direito europeu que são tratadas seria a violação, né, do artigo 117 da Constituição italiana, que diz que a Itália, né, está inserida no âmbito da União Europeia, portanto deve seguir as normas de direito europeu. E quais são elas? Né? O Tratado da União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia. Mais precisamente o artigo 9, né, do Tratado da União Europeia e o artigo 20 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E aqui citam os casos que foram citados lá, né? Então, quando foram levantadas as questões em referência aos artigos 1º, inciso 1º e 3º da Constituição, sob o perfil da não proporcionalidade, bem como em referência ao artigo 117 da Constituição, em relação ao artigo 9 do Tratado da União Europeia, artigo 20 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, não contestam que o vínculo de filiação, como pressuposto de aquisição da cidadania, seja privo de correspondência com os tratados internacionais, ou seja, não houve por parte dos juízes aquibos, né, ou seja, dos juízes que trouxeram essa questão para a corte, não trouxeram nesses julgados, todos esses julgados, o caso Micheletti, o caso Rothman, e demais outros casos que foram trazidos de direito internacional, não foram trazidos de forma específica, né? O que norma de direito europeu a Lei 91/92 estaria violando ao não prever um limite geracional, né? Então, obviamente, nós temos aqui uma sentença bastante interessante. É interessante que, se puderem ver também, ler, né, na internet, embora ele esteja em italiano, não sei se tem ela em português, e também não sei se traduzindo ela em algum tipo de tradutor instantâneo ficaria bom para entender. Mas então foram declaradas inadmissíveis as questões de ilegitimidade constitucional do artigo 4º do Código Civil, porque a Ordinança de Milão traz essa questão, e também inadmissíveis as questões de legitimidade constitucional do artigo 1º da Lei 91/92, levantados por Bolonha, também por Milão, por Firenze, Florença, né, e Roma, ok? Então aqui nós temos uma decisão bastante interessante para ser analisada por todos nós. Lembrando que também nós tivemos hoje, né, nós tivemos o fim das defesas, ou seja, foram protocoladas as defesas com relação não a essa questão, tá? Já estou falando agora, já mudei de assunto. Já estou falando da Ordinanza di Rimessione de Turim, do juiz de Turim. O juiz de Turim, só para separar as coisas, né? Essa questão aqui, essa sentença tratou do caso de Bolonha, né? Do recurso do juiz de Bolonha. E o recurso do juiz de Bolonha, então, terminou aqui com essa sentença. Concomitantemente a isso, nós vimos que houve, já aqui no canal nós temos vídeo sobre isso, que foi levantada a questão também pelo juiz de Turim com relação à Lei 74 de 2025. Então também foi levada à Corte Constitucional, que aqui nessa sentença não pôde se pronunciar
a respeito já da nova lei. Então, mas a nova lei vai ser objeto deste julgamento que vai ocorrer no futuro, que foi já teve o recurso publicado na Gazeta Ufficiale. Começou a correr o prazo para as defesas, a contestação e a impugnação. Então nós já temos aí as peças protocoladas. Hoje terminou o prazo para o protocolo dessas peças, né? E obviamente que a Avvocatura dello Stato fez a sua, contestou, né? Obviamente o recurso. E, obviamente, também que as partes, né, que defendem, né, as partes que estão levantando essa questão, elas também protocolaram suas memórias, né, seus memoriais escritos, para que, num momento futuro, também seja feita a audiência pública e também vai ter uma sentença. E por que a gente tem que pensar lá nos prazos que a gente viu de início aqui no vídeo, do dia 26 de novembro de 2024, que foi quando foi publicada este recurso de Bolonha na Gazeta Ufficiale. Então, dia 26 de novembro, na verdade, de 2024, foi publicado, houve a publicação. Depois nós tivemos a audiência em 24 de junho, então nós temos aí 8 meses percorridos até 24 de junho. E a sentença saiu logo um mês e alguma coisa depois, no dia 31 de julho. Então nós vimos aí que esses prazos devem mais ou menos se repetir também para o recurso de Turim. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente viu que a Lei 74, o Decreto Tajani e a Lei 74 de 2025, elas tiveram um objetivo muito claro. O objetivo principal é barrar novos processos no judiciário italiano, nas instâncias administrativas. Tanto é verdade que hoje em dia a gente não consegue agendar no consulado a entrega de documentação para cidadania, mesmo para filhos e netos, ok? Então a gente não consegue agendar para esses casos, né? Por exemplo, o consulado de Belo Horizonte não tem aberto lá um campo para cidadania por descendência de cidadãos maiores de idade. Por enquanto tem lá a questão dos filhos menores, né, que também está sendo objeto de debate no parlamento para prorrogação desse prazo de 31 de maio de 2025 para registro dos filhos menores. Um outro assunto que a gente pode abordar em outro vídeo, que pode ser prorrogado até 2028 com o Mille Proroghe, que é um decreto do governo que prorroga vários prazos de legislações diferentes todos os anos. Então é possível que seja prorrogado, mas é possível também que não seja incluído. Mas então a gente viu que a questão de Turim vai ser analisada e ela faz parte de todo um processo que a gente pode chamar assim, né, um estratagema do governo italiano para, primeiro, com o decreto-lei e a lei de conversão do decreto, barrar novos processos. Então, você barra novos processos nas instâncias administrativas e nas instâncias judiciais, aumenta, primeiramente teve o aumento da taxa, né, da taxa de litisconsórcio ativo, né, que seria aquela taxa dos 600 euros. Introduziu a taxa, ou seja, tornou o processo menos acessível, mais caro para os requerentes. Depois veio o decreto Tajani para limitar, que teve a ideia clara de limitar as gerações. E ao limitar as gerações, você tira uma massa de pessoas que teriam direito, que tinham já direito, não é? À luz da Lei 91/92, como a gente viu aqui, e passaram a não mais ter o direito, correto? Então você também limita aí o campo, a massa de pessoas que podem ser titulares desse direito, que podem pleitear o reconhecimento dessa condição de cidadão italiano. Concomitantemente a isso, nós vimos também que, juntamente com o decreto, o governo também trouxe o projeto de lei, o desenho de lei 1450, e está aqui já a tramitação dele. Nós já tratamos disso também. A tramitação dele visa a criar um órgão específico em Roma para tratar todas as questões de cidadania, todos os processos de cidadania do mundo inteiro.
de toda a diáspora italiana vai ser tratado por 50 funcionários, 30 impiegati di ruolo e acho que 50 impiegati a ruolo e 30 assistentes, ou o contrário, 30 impiegati a ruolo e 50 assistentes. Fundamentalmente são 80 pessoas para tratar de casos do mundo inteiro. Então você veja que a documentação vai ser enviada pelo correio e lá vai ser tratada. Aqui também amplia o prazo de 2 para 4 anos. Então nós temos aqui um grande problema, porque enquanto a gente está tratando do decreto Tajani, lutando contra o decreto Tajani, essa questão aqui vai tramitando no parlamento. Então já está em tramitação. Lembrando que o governo termina em 2027. Então o governo tem ainda tempo para aprovar esta questão aqui. E aí que está o grande problema. Porque se a gente parte do pressuposto que o decreto Tajani veio para limitar, bloquear temporariamente os pedidos de cidadania, e aí as pessoas ficam desencorajadas de entrar com os seus processos por conta tanto da taxa dos 600 euros quanto da limitação de gerações, deixam os seus processos de lado, aqueles que já estavam inclusive colhendo os documentos e tudo mais, passam a não mais querer fazer o seu processo, aguardando então uma decisão lá futura de inconstitucionalidade da Lei 74 de 2025. Mas a gente pode ser surpreendido a qualquer momento por essa criação deste órgão, que por sua vez vai transferir todo o pedido de nacionalidade para este órgão. Ora, neste momento, com a criação deste órgão centralizado em Roma, nós vamos perder o interesse de agir na esfera judicial. O que é isso? Toda ação precisa ter o interesse de agir. Ou seja, se você bate na porta do judiciário, você tem que ter o interesse de estar lá. Ou seja, você já tentou pelas vias normais e não lhe resta outra alternativa senão bater na porta do judiciário. Ou seja, você está indo para o judiciário porque você já tentou as vias normais, as vias administrativas. Então você perde o interesse de agir na esfera judicial com a criação deste órgão. Porque este órgão, então, vai processar todos os pedidos em 4 anos e depois de 4 anos, se você tiver uma resposta negativa do seu processo, aí sim você vai poder, então, ajuizar uma ação judicial que, por sua vez, vai demorar, mas o prazo normal, uns 2 anos, para então ter a cidadania reconhecida. Então você tem que passar por esse caminho primeiro. Então aí que vai bloquear também os processos judiciais. Essa que é o grande estratagema do governo italiano com esse decreto, que muita gente chama de maluco, o decreto da vergonha e tudo mais, mas faz parte de um plano, de um projeto maior, né, de uma arquitetura, digamos assim, né, de um estratagema. Eu chamo de estratagema aqui no escritório, ou seja, um estratagema que vamos jogar uma coisa, ainda que seja inconstitucional e que venha a ser declarada inconstitucional a posteriori, como deve ser, né, mas enquanto isso a gente ganha tempo para fazer essas modificações legislativas que são mais delicadas, porque mexe com orçamento, precisa de dotação orçamentária e tudo mais. Então, são questões que aí veio como um desenho de lei, um projeto de lei, que vai tramitar e essa tramitação é pública. Então, diferentemente do decreto-lei que veio, que é uma coisa de gabinete, que foi decidida a 4 paredes, a portas fechadas, e que veio a surpreender todo o mundo ao ser publicado, porque daí todo mundo tomou conhecimento, mas sem prévia, inverte-se a ordem parlamentar, né? Ou seja, o processo parlamentar fica invertido. Você traz o dispositivo legal que depois vai ser referendado, chancelado pelo parlamento ou não, mas nesse caso tanto é verdade que foi convertido em lei. Então você inverte a ordem porque você tira a publicidade da questão. A coisa é feita em gabinete. E aí, só que esse aqui a gente consegue acompanhar. E ele está avançando. E tem tempo hábil para isso, porque o governo atual, que é o governo que está promovendo todas essas mudanças, ele ainda tem prazo para isso.
Então essa é a grande questão que eu quero deixar para vocês, fazer essa análise dando essa panorâmica geral para nós entendermos que o momento de entrar com as ações é agora. Sempre foi agora o momento de entrar com os processos. Então é importante que a gente tenha essa noção de que está para acontecer esta questão do órgão centralizado em Roma e que este órgão vai tirar do judiciário a competência, porque você primeiro teria que passar por este órgão. Aí a gente vai imaginar lá não sei quantas mil pessoas na fila do consulado de São Paulo, não sei quantas mil pessoas no consulado de Curitiba. Se somente essas pessoas entrassem com seus processos, 50 pessoas não dariam conta de fazer nem em 4 anos, até porque toda a documentação vai ser enviada pelo correio, via física, não está previsto nenhum tipo de digitalização, né, por parte desse órgão, então ele vai ser tratado dessa maneira. E então o perigo é este, da gente chegar num ponto em que vai ser declarada a inconstitucionalidade no todo ou em parte, a gente crê que vai ser declarada em parte a inconstitucionalidade pela Corte Costituzionale lá ao analisar o recurso de Turim, mas no meio deste caminho nós podemos nos deparar com a criação deste novo órgão. Então fica o recado para aqueles que têm a documentação, ou que pretendem fazer o processo, ou que já estão recolhendo a documentação para se anteciparem o quanto antes a essas mudanças legislativas que ainda estão por vir. Correto? O vídeo fica por aqui. Eu vou pedir para quem curtiu que curta, compartilhe com quem for de interesse, se inscreva no canal e também comente caso queiram. Até o próximo vídeo.